Hoje, a gente vai falar de um nome que marcou a política brasileira nos anos de 1990 e que voltou aos noticiários recentemente. Dessa vez, condenado num processo criminal. Vamos dialogar? Olá, vou começar por aqui. Oi. Rafi. E aí, Crisota, tudo bem? Tudo bem, você? Ricardo, Jana, E aí, seja gente? bem-vinda novamente. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Oi. Jana, legal, viu? Você de novo aqui, tá? Legal pra mim também. Obrigada. Valeu. Você tá bem, Cris? Eu tô. Sim. Eu não falei o nome, né? Não, De quem? de ninguém. Do Collor. Ah, Não, é o Ricardo que é mais velho da mesa e acho que ele tem mais... olha, mais... vou fazer uma revelação que vai entregar a minha idade, o que não é problema nenhum. Tá certo? Que eu sou o mais velho mesmo. Tá. Quando o Collor foi eleito presidente, naquele ano, eu tirei o título com 16 anos de idade. É só fazer conta pra saber que idade eu tenho, então, né? Pra votar no outro. Tá certo? Então, eu assim, não- eu me lembro bem de tudo, da eleição, me lembro bem depois do impeachment, dos cara pintadas, etc e tal. Eu me Né? lembro também, mas eu ainda não tinha idade pra votar. Eu me lembro porque a minha memória é muito boa. Mentira. Donde? Não, donde? Assim, outro dia eu vi a notícia, então é a prisão que se dá com 33 anos de atraso, né? De fato, pode ser uma fala, né, interessante, né? Eu acho que essa parte fática aí todo mundo conhece, né? Então, na época do impeachment, o impeachment é um processo político, né? Mas Sim. ele sofreu impeachment por conta de corrupção. Que teria sido praticada pelo intermediador lá, que era o PC Farias, que depois acabou morrendo, né? Naquelas circunstâncias altamente suspeitas e tal. Junto com a namorada, né? Mas no processo criminal na época, ele foi absolvido por falta de provas. Isso. Né? E aí, depois ele seguiu, ele ficou lá um tempo sem poder... Concorrer a cargo Concorrer a político, cargo né? Que ele político. suspendeu os direitos políticos dele por 8 anos. Isso. Passou esse prazo, ele voltou a se candidatar a cargos eletivos. E a época desse fato, ele era senador, né? Não era Senador. isso? Isso. Senador da República. Desde 2007, se não me engano. E aí depois ele nas últimas eleições, né, que ele tentou, acho que o governo... não foi o governo porque... Sei lá, nas últimas eleições ele tentou se eleger e aí não conseguiu, então ele não tava atualmente não estava com exercendo nenhum cargo público, né, na política. É isso, né, gente? Mas Me os fatos corrige aqui... aí, se tiver alguma os coisa fatos errada. apurados são entre 2010 e 2014, né? Os fatos ali no contexto da Lava Jato. Só que como ele... Aí o Ricardo vai me ajudar, né? E a Jana também. Vocês todos vão me ajudar a falar aqui. Como ele se utilizava da influência política, né? Para obter essas vantagens indevidas. Ele foi denunciado ali no âmbito do Supremo, né? A competência era do Supremo, que ele era senador e usava o cargo de senador para obter essas vantagens indevidas entre 2010 e 2014, né? Ele foi denunciado em 2015. Mesmo o processo iniciado em 2015 demorou para ser julgado, né? Só foi julgado. 2025, porque é competência originária do STF, né? 10 anos. Uma coisa é o processo começar na primeira instância e demorar tudo esse isso. tempo todo para chegar no Supremo. Não, mas começou no Supremo e para terminar... Agora terminou, né? Eu acho que isso aí é A importante dizer, porque né? as pessoas, quando você fala Lava Jato, as pessoas pensam em Curitiba, né? Falam, mano, mas da onde o que o Collor tem a ver com Curitiba? E por e não que o dele né? não foi anulado, então? Porque o do Lula também era Lava Jato. Exatamente. Então, assim, na acho verdade, que isso assim, é importante deixar primeiro bem claro. de tudo, assim, o local onde foi julgado. Então, ele não foi julgado, o caso dele não foi julgado em Curitiba. Né? Portanto, ele não foi julgado pelo então juiz Sérgio Moro, que foi considerado juiz suspeito, parcial, incompetente, né? Não. Juridicamente falando, né? Porque assim, deu a impressão de que daí pra frente você ia falar de termos não jurídicos. Não. Você foi falando como se não fosse acabar. E também o Supremo levou em conta que a origem das provas utilizadas no caso dele, né, era lícita. Então, diferentemente do que aconteceu, se não me engano, com Palocci. Isso, com o Palocci. E com o Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro, né?
né? Em Que se ali havia um discutiu a conluio, né? ilicitude das provas, tal, da origem das provas. No caso dele, não. Na Não houve verdade, essa assim, contaminação, então- ele foi julgado, teve a oportunidade de se defender, foi acusado, teve a oportunidade de se defender. O crime, se eu não me engano, lavagem de dinheiro, corrupção e lavagem de dinheiro. Isso. E ali não se verificou nenhum tipo de nulidade, não se verificou nada, ele foi condenado. E transitou. E então, aí é aí que chega, né? Então demorou. Primeira coisa, foi no STF, ok. Né? A competência A foi... competência foi lá, Foi não lá veio, por não conta veio de do Curitiba. cargo que ele ocupava e da influência que ele exercia, e por conta dessa influência ele obtinha essas vantagens indevidas, e por isso não tinha como não ser lá no STF. Né? Agora, o negócio do trânsito em julgado aí é que foi, assim, primeiro, né, foi depois do trânsito em julgado, né? A gente sabe que transitou em julgado, ou seja, aquela decisão que condenou o Collor a 8 anos, se eu não me engano, né? 8 anos de 8 anos e um prisão. mês. 8 anos e um mês de prisão. Essa decisão se Desculpa. tornou definitiva. Desculpa. 8 anos e 10 meses. 10 meses. 8 anos e 10 meses. 8 anos e 10 meses se tornou definitiva. Ou seja, ele tinha que começar a cumprir a pena. Tá? Agora, como é que se tornou definitiva, né? Essa que é a questão, né? Que chama atenção, né? Chama atenção, chama Porque atenção. o próprio ministro, quando proferiu ali o voto, já reconheceu o trânsito em julgado na própria decisão. Isso não é comum, Isso né, Jana? não é comum. Eu ia até perguntar para vocês, que são advogados criminalistas há muitos anos, se vocês costumam ver isso na prática, se... Eu não. Eu nunca a não vi, ser recentemente. mas acontecendo no Supremo cria um precedente perigoso, né? Para que as outras instâncias comecem a replicar essa mesma forma de julgar, né? Falar assim, ó, isso aqui é manifestamente protelatório, não vou nem conhecer, já julgo, já declara aqui o trânsito do caso. E fica mais grave ainda porque ele foi preso antes da publicação. Então, Ou seja, né? Se quisesse contestar de alguma forma ainda essa decisão... leva no bolso né? e mostra lá na hora, surpresa. Ó o que aconteceu com você. Isso, né? Ele foi preso, salvo engano, durante a madrugada, né? Foi Eu isso? acho que ele estava no aeroporto de Maceió e indo estava pra indo para o Brasília? STF para voluntariamente se apresentar. Foi um negócio assim, eu li isso. Entendi. Tem muita coisa errada, né? Começa assim. Só para o nosso choque é que normalmente quem certifica o trânsito em julgado é o cartório. A secretaria. A secretaria. Depois a secretaria de um tempo, né? Porque você tem que esperar se vai ter algum recurso, né? Você só pode certificar o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Quando que se torna definitiva? Quando decorrido o prazo recursal, nenhuma das partes se resigna daquela decisão. Então, assim, quando eu já dou a decisão e já transito em julgado, é assim, ó, dessa decisão você não vai recorrer mais. E veja só, né? Acho que o maior perigo, o erro maior não é... Embora seja um erro, o próprio juiz certificar o trânsito em julgado, a questão é essa, né? Eu como juiz, reconheci, acho que o que você está fazendo aqui é tudo protelatório, então para mim chega, você não vai mais peticionar, a defesa não tem mais o direito de falar, transitou em julgado, agora acabou. Isso é uma... Não só isso, né? Precedente perigoso. É um precedente É um perigosíssimo. precedente perigoso e não é só isso, né? A gente está falando da corte, a órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é um tribunal, e, portanto, a sua essência é uma decisão colegiada. Aí vai lá um único ministro, caneta e acabou o assunto. Ele submeteu depois ao plenário virtual e tal, mas, cara, para caracterizar tudo aquilo que já decidiu é muito mais difícil, né? E nem me monocraticamente, né? E eu tenho até medo de falar disso, porque as pessoas podem pensar que eu concordo com as críticas, todas as críticas contra o Supremo. Não é verdade. Mas algumas devem ser, sim, ressaltadas, e uma delas é que as decisões monocráticas viraram regra no Supremo, né? Enquanto deveria ser uma decisão colegiada. Tô pensando assim, vou colocar para votar e vamos decidir juntos. Não é? Essa é a essência eu acho que do não tribunal. é só do STF, Não só, os claro. tribunais estão decidindo monocraticamente, os desembargadores, outros tribunais, né, outros órgãos que o julgamento deveria ser colegiado, as decisões estão sendo proferidas de forma monocrática, ou até, né, e aí... Eu entendo volume, eu entendo, mas o julgamento virtual, né, na verdade, acaba sendo cada um monocraticamente tomando sua decisão. Você não tem efetivamente uma discussão para ter um debate, né, para ser um colegiado. Sem deslembrar, gosto dessa palavra.
Sem deslembrar que a chance de você conseguir fazer sustentação oral tá Não, cada vez Não, pior. isso- Em Não, alguns já casos já inexistente. falamos. não, disso aqui. as É. publicações já Né? vem assim, ó, tá indo pro virtual, já foi, já saiu, Isso. já saiu o acordo, aí você fala, Se Operação não gostou, Lebre. recorre. não sei nem que escuta. Operação Lebre. Nem isso mais agora Não, tá pode, o Collor não pôde. Olha, mas no caso da prisão do Collor, tem uma coisa, assim, tudo isso aí é muito relevante, que vocês estão lembrando, mas eu acho que tem uma coisa que, sob o ponto de vista do senso comum, Tio do Zap. do tio do Zap, e aí pode chamar a atenção no sentido de que o Brasil é mesmo o país da impunidade, Paraná, qual seja, que ele já está em prisão domiciliar, né? Lembrando que assim, é prisão domiciliar, mas tem previsão de prisão domiciliar para a hipótese dele, que é depois de condenação transitada em julgado e em regime fechado, não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Não tem previsão legal, né? O que é a prisão domiciliar? Então, você tem basicamente, assim, uma explicação bem breve, né? Tem 2 tipos de prisão domiciliar. Uma que está no Código de Processo Penal para as prisões cautelares. Então, aquela prisão a que a pessoa está submetida enquanto ela está respondendo ao processo. Isso. A pessoa é presa em flagrante, por exemplo, né? E tá lá, o flagrante é convertido em prisão preventiva, mas a pessoa presa, por exemplo, é uma mulher e que tem um filho Menor de 12 anos. menor de 12 anos, um filho criança e que depende dela. Então, essa é uma das hipóteses em que a lei fala assim, nesse caso, a lei permite que o juiz converta essa prisão em prisão domiciliar. É claro, o crime não pode ter sido cometido contra o filho. Sim. Né? Por Não exemplo. precisa botar. Tá legal? É. Né? Então, pessoas com mais de 80 anos, pessoas debilitadas por motivo de saúde, etc. Não, e a razão só para dizer, porque essa pessoa ainda não foi julgada, né? Exatamente, Ela, ainda não ela é ela é presumidamente presumidamente inocente. inocente, Então, assim, ela não ainda foi tem condenada. todos esses Isso. outros fatores que contribuem para o fato de beleza. Você fica, Exato. então, dentro da sua casa, que já é o suficiente. Exatamente. E aí tem uma outra prisão domiciliar que está prevista na Lei de Execução Penal, que é para pessoas do regime aberto. Então, pessoas que são condenadas a cumprir pena. O que é isso? Cumprir pena no regime aberto. Seria na casa do albergado, mas você nunca andando por aí, você viu uma casa do albergado. Vocês já viram? Não vi. Onde a pessoa cumpre pena Em casa. mesmo. Tá Isso. legal? No caso de regime aberto. E aí a lei prevê uma coisa que não acaba sendo meio inútil, porque assim, o condenado ao regime aberto, né, se tiverem debilitados por motivo de saúde, etc., eles podem cumprir pena em casa. Mas já estão. Sim. Sim. Como não tem casa do albergado, quem é condenado ao regime aberto já Compra tá. em casa. Compra Portanto, em casa. Então, o E que aí não acontece? serve pro Collor porque ele foi condenado no regime fechado. Então, essa previsão Né? da lei de execução É iniciar penal a pena. é para quem ou não adianta ou não precisa. Então, Mas assim- veja só, eu não acho todo errado Não ampliar acho o também. Não, conceito não. de prisão domiciliar e estender, por exemplo, para alguém que está no regime fechado. Só acho que é só pro Collor. É só pro Isso. Collor. Então, não é para, por exemplo, para alguém lá. A gente já viu gente preto, a gente pobre, já viu que gente tá lá pobre. no regime fechado, É. lá, sangrando diariamente, e aí não tem nem atendimento médico. A não gente teve um pode caso ter de o um cara que benefício. perdeu o olho. Então. Entende? Esse Porque é o problema. teve uma Esse é o problema. doença que não tinha atendimento médico no estabelecimento, perdeu o olho. Então, assim, o que os tribunais superiores vêm estendendo a prisão domiciliar, mesmo depois do trânsito em julgado, e mesmo para o regime fechado e o regime semiaberto, quando tem, por exemplo, uma questão de saúde muito premente e o estabelecimento penal não tem Condições. de promover Atender, aquele tratamento. mesmo, né? Então, assim... Nunca tem, que assim, né? Nunca tem. Porque nunca tem, né? né? Então, assim, se o negócio for nunca tem. sério, não tem, né? Não. Se for sério a Se ponto for de... simples, já é difícil. Já é Se for difícil, sério- exatamente. em que circunstâncias os tribunais superiores estão entendendo sobre essa possibilidade? Mulheres gestantes, mulheres puérperas, aquelas que Acabaram de ter recentemente filho. tiveram filho, mães de crianças menores até 12 anos, mães de pessoas com deficiência e qualquer pessoa portadora de doença grave quando o estabelecimento não tem a condição de promover o tratamento, né? É que aí, assim, de novo, né? O Rafael lembrou bem,
Não acho errado Não, o também não entendimento. O errado é você ver acontecendo só pro pessoal da Ilha de Caras, né? É. Então, assim... Ilha de Não Caras, tem- nossa, não, Ricardo. essa referência Isso também, é antiga essa, também. essa é velha, mas eu é. falei agora há pouco que ano que eu nasci. Então, assim, Falou. É. Você falou pra Aí eu- calcular. Isso eu também acho errado, não se estender para todo mundo, né? Embora para todo mundo que esteja nessas condições, eu acho que isso é errado mesmo. Mas no caso dele, até eu achei curioso, né? Que a defesa sustentou que ele tá com Parkinson, que ele tá... Que ele é seria que bipolar? ele é bipolar e tinha ele mais negou. alguma coisa. E aí ele Mas negou. Ele falou, não tem não, né? Não tem não. E aí eu achei curioso, né? Porque às vezes É o a cliente rasteira faz que o advogado isso. toma, né? Às vezes o cliente faz isso, né? O cliente faz isso. Fala, não, né? Pra ele talvez a reputação seja mais importante do que... Só fala depois que eu chegar. Isso, teve isso aí. Mas, de qualquer jeito, se a gente for pensar em termos, né, de uma pessoa acusada da prática de um crime, foi processada, julgada e condenada, ela tem que começar, em algum momento, a cumprir pena. Então, assim, né, fora esses pequenos... pormenores aí que a gente falou da certidão do trânsito em julgado e tal, tá tudo normal, né? É que as pessoas estão falando, nossa, o Collor foi preso agora, o que que isso significa? Significa que ele foi condenado pela prática de um crime, como outras, sei lá, 500 mil pessoas no Brasil está cumprindo pena pelo crime pelo qual ele foi condenado. Né? Não, isso tem isso tem mais aí por Isso é um trás. sinal. Isso é um sinal e tal. E eu eu queria já vi saber isso de aí também. vocês, se vocês concordam com essa teoria aí de que, não, isso aí é um recado, porque por conta dos processos que estão em curso lá no STF. Vem o que aí vocês a turma acham? do golpe. Eu acho que tem uma desproporcionalidade. E vendo vocês falar sobre isso, conversando aqui sobre esse assunto, fica muito clara. Porque, de um lado, a gente acelera para transitar em julgado e começar o cumprimento de pena, o que é rígido, né? O que é mais sim. grave, é um tratamento mais severo. E, de outro lado, a gente tem a concessão de um regime de cumprimento de pena mais brando que nem seria cabível ao caso. Então, Verdade. eu não diria irregularidade, mas é uma conduta, um comportamento incomum de um lado e outro comportamento incomum do outro lado, e os dois em medidas diferentes. E aí, até que ponto isso reforça aquele sentimento de impunidade e até que ponto isso descredibiliza a justiça? Porque Não tinha pensado nisso, Jana. Você tem toda a Ou razão, então, é verdade, né? Você acha que pode estar pavimentando aí um caminho para julgamentos futuros que vão ocorrer no Supremo? com certeza. A gente está preparando o campo, né? Ali para do tipo, vou aplicar o mesmo raciocínio para uma pessoa futura aí. Sim e não, porque reforça a insegurança jurídica, né? Você não sabe o que vai vir. Também, exato. Alguma Você coisa não vai- virá. A gente não sabe o que pode vir aí do Supremo. Pode ser algo mais rígido ou... Eu acho que a gente sabe. Assim, tem uma ideia. A gente tem uma ideia. Seria o natural, né? A gente prever como determinada pessoa pensa a respeito de determinado assunto. Como, por exemplo, 11 pessoas que ocupam lá o Supremo, a gente deveria, né? Ou pelo menos eles poderiam sinalizar de alguma forma como eles pensam sobre determinados fatos criminosos, ou os fatos que eles apuram criminalmente lá. A gente não tem certeza nenhuma, né? Não. Não tem certeza nenhuma. Mas olha, eu quero dizer uma coisa. Na verdade, para mim, não tinha parado para pensar nisso que a Jana falou. De fato, não faz o menor sentido. Então, não faz o menor sentido eu certificar o trânsito em julgado para começar a cumprir a pena e aí depois eu deixo cumprir a pena em casa. Tipo assim, olha, eu só não quero mais encontrar com essa pessoa na rua, né? Parece que a decisão é mais ou menos... Assim, não é que eu quero que ele cumpra a pena, eu só não quero mais ver. Então, ele vai ficar lá dentro da casa dele, nunca mais a gente vai ver. Não sei se é isso, tô brincando. Mas, de fato, não faz muito sentido. Não. Mas eu acho que mais do que dar um sinal para o caso específico aí, do 8 de janeiro e tal, eu acho que é uma decisão, e para mim, meio assustadora, nesse sentido de que, assim, esse recurso aí é protelatório, acabou. Isso Isso é assustador. Porque a gente já vê juiz falando assim,
acho que mais nocível até do que no criminal. Mas se for embargar, vê direito, viu? Porque senão eu vou aplicar uma pena se eu achar que é protelatório, uma multa, se eu achar que é protelatório. Então, assim, já põe um medo, né? Intimida, né? Intimida, ou seja, tem um recurso previsto na lei. E não é que, assim, as decisões judiciais estão cada vez melhores, então os embargos estão ficando desnecessários, né? Porque embargos de declaração serve justamente para que seja esclarecido algum ponto da sentença que ou não ficou claro, ou ficou contraditório, alguma coisa assim. Então, assim, não dá para imaginar que as sentenças estão tão boas, estão saindo tão boas, as decisões estão saindo tão boas, que a gente não está mais precisando, né, fazer o uso Que ousadia embargar. desse caminho, desse instrumento. Desse instrumento, é isso. Não, a coisa está ficando cada vez pior. E aí, de repente, você abre você abre aí um caminho pro STF primeiro e depois em cascata. Chega, você não tem mais o direito de embargar, você já não tem mais o direito de questionar a decisão. O que me deixa chateado é que eles só espelham o que o STF decide quando é contrário à defesa, né? Fazendo a voz do Felipe, né? Que ele é um profundo defensor, ele é um aguerrido defensor da defesa, né? E é exatamente isso. Só espelha o que é ruim para a advocacia. Os tribunais, os juízes de primeira instância, os outros tribunais. Só espelha o que é ruim no STF, o que o STF decide, esses tribunais inferiores só espelham o que é ruim. Vide, por exemplo, as diversas restrições impostas ao julgamento dos habeas corpus, né? Sim. Cada vez mais difícil você ter mesmo, um habeas a corpus gente pode apreciado. voltar lá voltar um pouco atrás, né? Quando o Supremo decidiu que podia executar a pena após o julgamento em segunda instância. Não, e a pena do tribunal do júri. Isso. Né? Cumprimento imediato no caso de homicídio, né? Com mais de 15 anos, né? Mas aí nesse caso o Supremo foi além do que a lei prevê. Isso, exato. Tá vendo? Não apenas... Acima de 15 anos. Não somente para penas acima de 15 anos. Qualquer tipo de condenação proferida pelo tribunal do júri. Isso aí... Enfim, a gente fica assustado. Mas eu acho que o caso do Collor é emblemático, principalmente por assim, o primeiro presidente eleito, né, em eleições diretas, e aí logo eleito e já sofreu impeachment, e aí já foi logo processado criminalmente, e depois a gente teve outros presidentes também processados criminalmente, a gente teve, né, ainda que sob outra natureza jurídica, mas a gente teve o ex-presidente Lula, né, preso durante um tempão. Agora a gente tem um novo processo criminal contra, né, outro ex-presidente. E aí... Parece fragilizar um pouco, né? Então, era isso que eu ia falar. De novo, né? O Collor preso, Lula foi preso. Lembrando que Michel Temer chegou a ser preso. Foi. Né? Não foi condenado. Não foi condenado, foi rapidamente. Mas chegou a ser preso numa operação pirotécnica. Os caras desceram com o carro... Né, descer de fuzil, abordaram o carro dele. Eu não gosto do Michel Temer, mas veja só, o cara tem mais de 80 anos. Absurdo, cara. Aquilo foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo. A prisão dele, a prisão por si dele... Já era absurda. Era um absurdo, porque era desnecessária, de verdade. A forma como se deu, então, meu Deus, parecia uma operação da SWAT, assim, né? Não, ridículo, né? Enfim... Então, mas eu acho que fragiliza, né? Eu acho que deixa... Eu não sei se fragiliza concretamente, né? Mas eu penso que a partir de 88, né? Que foi... a gente tem a Constituição Democrática, a gente tem o retorno democrático e a gente vai vendo essas coisas acontecerem. Eu acho que, de uma maneira geral, como a gente também constata um retrocesso democrático em outras questões, né? Eu acho que essa fragilidade, né? Eu acho que essas situações, se pegar o ex-presidente... Fora que... preso, depois... Velho também, né? O Collor também deve ter uns 70 e poucos anos, quase 80 também, né? Acho que passou dos 80. Não, velho, eu quero dizer assim, não, né? Idoso, segundo a lei, não, né? ainda Não, nos 80 não. Não passou? Fora que... Passou em 1940, em 1990 ele tinha 40 anos. Não? Tô fazendo a conta errada? Dá 70 e pouco, 70 e pouco. Passou de 70. Passou de 70. Eu de tão surda que eu também sou velha. Fora que fica aquela sensação assim de que, então, ser presidente virou uma coisa de risco, né? Governador do Rio de Janeiro também, né? Assim, que uma turma lá, que foi presa, vários, né? Então,
Enfim. Bom, eu só pra gente terminar esse assunto, eu ouvi um áudio maravilhoso esses dias. Era um paulista, vou resumir bem, né? Mas era um paulista querendo aplicar um golpe num telefone no Rio de Janeiro. O cara era carioca. E aí o cara foi dando corda, né? E o cara, não, você tem que levar o dinheiro no banco e depositar na conta, mas aí você fica comigo no telefone, não desliga, porque aí quando você depositar, aí eu já vou mandar entregar, a pessoa que vai entregar a sua mercadoria já vai te encontrar na porta. Tipo, mas assim, um golpe ainda assim, Meio mal feito. Mequetrefe. E o cara que tava ouvindo, ele começou a gravar num determinado momento, e aí daqui a pouco ele começa... Ô, paulista, zoando. Aqui é carioca, aqui não sei o quê, aqui tem 10 facções criminosas, aqui tem 5 governador presos. Você falou dos governadores. E hoje, aí eu lembrei do áudio, e o áudio é muito engraçado, que ele tá querendo dizer, você tá tirando sarro da minha cara. Vai dar o golpe na... Sou treinado. Né? Eu achei muito bom. Mas é isso. É bom pra gente dar risada, porque a gente ainda tem senso de humor. Porque, na verdade, dá vontade de chorar, né? Meio trágico, né? É a utilização mesmo da máquina pública... Em benefício próprio. Em benefício próprio e em qualquer instância. É muito triste, né? É muito triste. Agora, para aqueles que acham que... assim, ainda bem que tá... É uma sentença que está sendo cumprida, né? É isso. É isso. Vai começar a cumprir a pena, né? Olha aí. Aí, quem é que diz que tem impunidade no Brasil? Né? Exato. Né? Teve todas as chances de se defender, né? Não, tudo Quase bem. todas, porque transitou em julgado antes Antes do prazo recursal, né? É isso. Né? Bom, eu prometi que eu não ia fazer nenhum comentário, né, sobre Botox, então não vou fazer. Certo? Certo. Da parte de quem? Não Combinado. vou fazer. Vejam a foto do dito cujo. Vamos lá. Gente, obrigada. Tchau, Foi gente. ótimo conversar com vocês. Bom estar Adorei. com vocês de novo, tá? Sobre o Collor, fazia tempo que a gente não falava sobre o Collor, né? Então, assim, um outro presidente, né? A gente é meio obsessivo, né? Monotemático. Meio monotemático, então... Vamos mudar de presidente, Mudamos né? de presidente. Gente, obrigada. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau.